Olá, é preciso saber viver. Vimos isso no vídeo anterior, mas como saber viver? Essa é a grande pergunta. E vimos que não iremos encontrar na sabedoria humana, falível, temporal, uma resposta. A verdadeira resposta a essa grande questão se encontra nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor. Eu gostaria, nesse momento, apresentar uma outra música feita pelo rei Davi, onde ele apresenta a sabedoria de Deus, que nos incentiva a viver nessa terra de maneira correta. Então ouça o que dizem as Escrituras no Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Nós temos aqui a sabedoria para vivermos nessa terra. É interessante notar que esse salmo está em uma porção de salmos que são chamados salmos de degraus, ou salmos de peregrinação, salmos quando o povo de Deus se deslocava para cultuar Deus no templo. Então o povo andava, trilhava, caminhava, e nesse caminho o povo cantava, celebrava, apresentando a sua total devoção ao Deus de Israel, com muita alegria, com muita paz, com muita satisfação nos seus corações. Nós não sabemos exatamente o contexto histórico que levou o rei Davi a compor o Salmo 131. A maioria dos teólogos, dos comentaristas bíblicos, informam que Davi escreveu quando ainda não era rei de Israel, mas já havia um chamado específico de Deus para a sua vida. Nós sabemos que Deus tirou Davi do campo, ele era um simples pastor de ovelhas, simples, frágil, novo, e por meio do profeta, Deus escolheu Davi para ser o futuro rei da nação de Israel. Mas nesse tempo de escolha, o rei era Saul. E certamente Saul, ele desenvolveu uma inveja, um ódio, um rancor, uma mágoa em relação a Davi. Pois Davi, antes de ser rei de Israel, ele apresentava a sua valentia, ele apresentava a sua confiança em Deus, e por meio de ações concretas, ele conquistou o coração do povo. Por exemplo, havia um gigante Golias que desafiava Israel todos os dias. Saul não fez absolutamente nada, e o gigante Golias afrontava o povo de Israel, dizendo: não existe homem nessa terra para lutar comigo. De repente, o jovenzinho Davi, absolutamente frágil, percebeu a afronta e disse: eu vou lutar. Ele recusou as armas de Saul, o escudo de Saul, a lança de Saul, a armadura de Saul, e se colocou plenamente nas mãos de Deus. E apenas com algumas pedrinhas no alforje, ele derrotou o gigante Golias.
Então, a partir desse momento, o povo começou de fato a amar Davi. Isso gerou desconfiança, ódio, rancor, mágoa, ressentimento no coração de Saul. E Saul começou a perseguir o rei Davi. Então, provavelmente, nesse clima, foi que Davi apresentou esse salmo de confiança, de louvor a Deus. E nesse salmo nós vamos encontrar sabedoria para vivermos nessa terra. Deus abençoe a sua vida.